fazendo a obra do Senhor, procurando dar o melhor para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não vamos ser recompensados não, e não trabalhamos para isso não. Nós já fomos recompensados. Diz a Bíblia que em tudo fomos enriquecidos nas mansões celestiais. A bênção é tão grande que ela não perece. Não está falando de coisas materiais, está falando de coisas imperecíveis, coisas que a traça, o cupim não pode dar fim, né? Tudo que é material tem um fim, tudo que é matéria tem um fim. Um dia, por mais bonito que seja esse púlpito, ele vai ter um fim, tu acredita? Ou tu acha que ele vai durar para sempre? Tudo que é matéria tem um final. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Mas aquilo que Deus nos enriqueceu não tem fim. As vitórias espirituais da igreja, elas não podem perecer. Por isso que a Bíblia diz: pense nas coisas que são de cima. Porque às vezes você vai ver coisas de baixo perecendo e vai ficar triste. Mas lembre-se que você tem um tesouro no céu. Lembre-se que você tem algo que o maligno não pode roubar de você, porque Deus já nos presenteou com as bênçãos celestiais. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e Deus, e um assentado sobre o trono. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Irmãos, o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós lemos o capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele narra as coisas que aconteceram naquele tempo. Do capítulo 4 ao capítulo 5, são coisas atemporais, porque do capítulo 4 ao capítulo 5, o Apocalipse está narrando coisas celestiais. Ele está no espaço físico, não mais o mesmo espaço físico do capítulo 1 ao capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 1, capítulo 3, o espaço físico é terreno. Então, já que o espaço físico é terreno, tem começo, meio e fim. E esses 3 capítulos são destinados a falar de coisas que já aconteceram. Cristo já ressuscitou, tem cabelo branco como a neve, é o capítulo 1. Voz como o som de muitas águas, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, e as 7 igrejas da Ásia. O contexto de tudo aquilo já se cumpriu. Fala de algo que já aconteceu. E o período do capítulo 4 ao capítulo 5, 2 capítulos só, falam de coisas atemporais, que está fora de tempo. Não tem começo, nem meio, nem fim. Fala de uma esfera celestial. E do capítulo de número 6 ao capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, falam de coisas que hão de acontecer, falam de coisas futuras. Agora já não é mais
o que aconteceu, não é algo atemporal, mas de algo que irá acontecer. E é esse contexto aqui, é interessante a gente entender que João está cativo na ilha de Pátimo, que era uma ilha prisional, aonde o imperador Domiciano, que dizia que toda honra, toda glória e todo o poder pertencia ao imperador. Por isso que, se você ler comigo o versículo de número 11 do capítulo 4 que a gente leu, você vai ver que Deus vai citar, ou seja, a Bíblia vai citar que Deus é digno de glória, honra e poder, para mostrar que quem estava no comando e no controle não era o imperador Domiciano, mas o Deus Todo-Poderoso. Enquanto as pessoas tremiam na base por causa de Domiciano, que era o imperador que matava crente, aqueles que temiam ao Senhor, igual João, que foi o único apóstolo que não foi martirizado, que não morreu, foi perseguido, mas não foi morto, né? O único deles não temia ao imperador, e por não temer ao imperador e temer a Deus, o imperador falou: tira ele de cena, porque se matasse João naquele contexto, seria pior, porque outros seguidores, admiradores, inspirados por João, se levantariam. Então, alguns teriam João como mártir, e a quantidade de cristãos aumentaria. Mas se tirar ele de cena e colocar ele numa ilha isolada, a gente coloca ele em anonimato, a gente esconde ele, para que ele não se sobressaia, para que a mensagem dele seja abafada por causa da perseguição. E interessante que, só que houve um efeito contrário. Aquilo que veio para apagar o brilho de João, enalteceu mais ainda a mensagem dele. Aquilo que veio para ofuscar o ministério de João, fez com que ele vivesse as maiores experiências com Deus. As maiores experiências que João teve com Deus, não aconteceu em outro lugar, não aconteceu em lugares tranquilos, aconteceu justamente na ilha de Pátmos. Na ilha de Pátmos, João viu coisas que nenhum apóstolo viu coisas que nenhum cristão viu, e foi no momento mais difícil, quando alguém tentou abafar, apagar a luz dele, foi nessa hora que Deus mais usou a vida desse apóstolo, porque tem coisas que vêm para nos apagar, tem coisas que vêm para nos abafar, tem coisas que vêm para decretar o nosso fim, só que elas promovem mais ainda a nossa comunhão com Deus. São esses momentos que, se a gente pegar e entender que isso é espiritual, que isso é algo que vem para nos matar, e se a gente entender isso e correr para os braços de Jesus, é a hora que a nossa oração fica mais forte do que antes, a palavra de Deus fica mais viva dentro de nós, e a nossa fé vira uma fé inabalável. Você entra no processo de um jeito e sai mais forte do outro lado, com testemunho para contar, com experiências e vivências com Jesus. Porque uma coisa é eu falar de Jesus, outra coisa é eu sofrer por Jesus, uma coisa é eu viver o Evangelho, outra coisa é eu estar disposto
disposto a morrer pela causa do Evangelho. Irmãos, isso cria raízes dentro de nós, que vão diretos para o ribeiro de Deus, e fortifica a nossa perna, fortifica a nossa vida espiritual, fortifica a nossa fé, e pode vir um vento que for, leva folha, leva fruto, mas não derruba a árvore que está plantada no ribeiro de Deus. O Espírito Santo me lembrou de Salmo, capítulo 1, e diz que o justo será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e dá fruto ao seu tempo certo. Então tem coisas que vêm para nos abater, tem coisas que vêm para nos abafar, mas a gente consegue em Deus estrutura que você nem imaginava ter, estrutura espiritual, porque a Bíblia diz que Paulo disse assim: ainda que o meu homem exterior esteja corrompido, fraco, abatido, contudo o interior se renova dia após dia. O que Paulo está dizendo? Do lado de fora tem guerra, mas do lado de dentro tem estrutura. Do lado de fora tem perseguição, tem situações contrárias, tem coisa que eu não estou entendendo, tem coisa que eu não sei nem o porquê está acontecendo, mas do lado de dentro está intocável. Meu coração continua em Deus, minha mente continua no céu, e a minha fé continua inabalável na presença do Senhor. Aquilo que não conseguir te derrubar vai te deixar mais forte se você colocar em prática aquilo que está escrito na palavra. E aí vem o capítulo 4. Irmãos, no capítulo 3, João o Espírito Santo está tratando da igreja, está usando João para tratar de assuntos da igreja. E é interessante que Deus sabe detalhadamente como está a condição de cada igreja. Já vou chegar no capítulo 4. E Deus sabe detalhadamente como está a situação de cada igreja, porque João viu no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era? Era Jesus andando no meio dos 7 castiçais. E quem eram os 7 castiçais? As 7 igrejas da Ásia. Tinha a igreja que estava morta, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Tinha a igreja Esmirna que estava sendo perseguida, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Tinha a igreja que estava morna, a Laodiceia, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Irmãos, independente do que esteja acontecendo, a condição que você entrou aqui, fraco, pode ter entrado aqui cabisbaixo, triste, Jesus não abandona a igreja no momento que ela mais precisa. Jesus não te abandona no teu momento de dor. Diz a Bíblia que Ele passeia no meio, e não é do lado, não é do outro, é no meio, porque Ele é o centro de todas as coisas. Capítulo 4, aí vem só tribulação, perseguição, ilha de Pátimos, trancado na ilha de Pátimos. Aí vem o capítulo 4, versículo 1 que a gente leu, estava escrito lá: e depois destas coisas. Irmãos, isso aqui para João foi um refrigério. Por quê?
Porque ele está vendo um cenário de portas fechadas diante dele. Ele está vendo um cenário de perseguição, de caos. Só que está escrito no versículo de número 1: e depois destas coisas, aleluia, tem um depois destas coisas de Deus para a tua vida. Porque nem tudo se resume em Ilha de Patmos, nem tudo se resume em dor na nossa vida. Calma, está escrito depois destas coisas, significa dizer que isso vai passar, que o momento difícil, o momento de tribulação, de sofrimento, de incerteza vai passar, e depois destas coisas, você sairá do outro lado cantando o hino da vitória. Tem um depois de Deus para a tua vida nessa noite. Só faça como João, não pare, não se espante, não se desanime, porque tem um depois de Deus para a tua vida. Depois da luta, depois da perseguição, depois da prova, depois do desemprego, depois da incerteza, depois tem algo grande para acontecer na nossa vida. E depois você não é mais o mesmo. Depois do processo tu não será mais o mesmo. Depois do processo, Ana nunca mais foi a mesma depois de Penina. Aleluia. Aleluia. Davi nunca mais foi o mesmo depois de Golias. Daniel nunca mais foi o mesmo depois da cova. São lições que você só aprende quando está passando. Deus poderia nos proteger numa redoma de vidro e evitar que que as ilhas de Patmos batessem na porta da nossa casa. Deus poderia evitar, claro. Só que Deus não tem filhos mimados. Deus tem discípulos que Ele ensina a passar pelo fogo, que ensina a passar pelas covas. Ser cristão não é estar livre das Patmos da vida. Ser cristão não é estar livre das perseguições, das afrontas, porque se fosse assim, essa igreja estaria lotada de pessoas querendo ser cristão, porque se cristianismo fosse sinônimo de benécias, de portas abertas, de riquezas, a igreja estaria lotada. Mas ser cristão é enfrentar a tempestade ao lado de Jesus, entendendo pela fé que existe um depois de Deus para a tua vida. Depois, João, é como se Deus dissesse: João, aguenta firme aí, rapaz. Está pensando que João não... Se imagine no cenário, numa ilha prisional. Imagine num lugar escassez de comida. Se imagine num lugar aonde a ausência de pessoas que você ama. Teus filhos não podem estar lá, tua família não pode estar lá, pastores não podem estar lá, os irmãos, você está isolado numa ilha. Se João não busca Deus nessa ilha, ele para. Se João não encontra a presença de Deus como combustível, ele desiste.
ele desanima, entrega os pontos. Só que Deus fortaleceu ele, para ele entender que depois dessas coisas, eu vi um céu aberto, aleluia. Depois da terra, veio o céu aberto para a vida de João, aleluia. A Bíblia diz que depois que Jesus passou pela batalha do deserto, os anjos de Deus o serviram, porque a nossa vitória, pega essa aqui para você ir para casa em paz, não está no começo, não está no meio, está no depois. Sabe por quê, irmãos? Eu não desisto no caminho da fé. Sabe por quê? Porque eu fico pensando no depois daqui, irmãos. Sabe o que me motiva a continuar? É que tem um depois daqui. Então eu não vou me perder aqui, porque tem um depois daqui. Ah, eu tenho que falar. Tem crente vivendo como se não existisse um depois. Tem crente vivendo uma vida desregrada, uma vida superficial com Deus, e está se esquecendo que existe um depois destas coisas aqui. E depois destas coisas aqui, irmãos, eu quero estar com Jesus no céu. É por isso que antes você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, porque existe um depois daqui. Aí ele diz: e depois destas coisas, que alívio, irmãos. Sabe o que aconteceu? O céu se abriu. Está escrito, olha lá. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Ele escolheu olhar. Não foi Deus que falou, olha para cá. Foi ele que decidiu olhar. Porque olhar para o céu é uma decisão. Porque enquanto eu estou olhando para a terra, eu estou só vendo Patmos. Eu estou vendo só problema. Aí o céu se abre. Porta aberta no céu. Porta fechada na terra. Prova, pastor, prova que a porta estava fechada na terra. Ele não estava trancado na ilha de Patmos? A porta da terra estava fechada, mas a porta do céu se abriu para João dentro da ilha de Patmos. Aleluia. Pode os homens trancar as portas, pode as situações se trancarem, mas sempre haverá uma porta aberta no céu. E Deus está dizendo, só depende de você, para onde tu vai querer escolher olhar, para a terra ou para o céu. Eu decidi pela fé, olhar não para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da minha fé. Tem uma porta aberta, e não foi João que abriu. A porta não se abre na força do meu braço, quem abre porta é Deus.
aleluia. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não é baseado nos meus talentos que a porta se abre, não é baseado nas minhas qualificações pessoais que a porta se abre. Quem abre a porta é Deus. Você só precisa estar na presença dele para que aquilo que é da vontade de Deus aconteça na tua vida. Porque se tu não estiver na presença de Deus, você é o próprio gigante da tua história, você é a própria cova dos leões da sua história, você é a própria fornalha de fogo da sua história. É por isso que você tem que estar na presença de Deus, para acontecer só aquilo que Deus quer que aconteça. Para que o inimigo não tenha legalidade na tua vida. Opa, peraí, o controle da tua história está nas mãos de Deus? Então vai acontecer aquilo que Deus planejou para você. Então calma aí, vou permanecer na fé. Não estou entendendo, não estou sabendo porquê e nem o para quê desse negócio, mas eu sei que o meu joelho tem que continuar dobrado na presença de Deus. Eu sei que eu tenho que orar até quando não tiver vontade, porque servir a Deus não é fazer a tua vontade, mas fazer a vontade daquele que te enviou para a batalha. Está entendendo? Porque se for fazer o que dá vontade, tu aprende a fazer a tua vontade. Aí daqui a pouquinho tu está lá no bloco de carnaval, é tua vontade. Está entendendo? Daqui a pouquinho tu aí, pastor, encerrei minha carreira e guardei a fé. Que isso, rapaz? Tu ainda está vivo? É que já está morto espiritualmente, encerra a carreira antes. Paulo, quando encerrou a carreira, foi porque o coração ia parar de bater, porque a cabeça ia ser decapitada. Agora tem gente que está saindo da presença de Deus e está encerrando a carreira, mesmo estando vivo, só que está morto por dentro. E quem está morto por dentro encerra a carreira. Quem está morto por dentro, quem não está na presença de Jesus, se auto-sabota. É o próprio obstáculo do seu próprio ministério. Mas quem está na presença de Deus, não tem Pátimos que pare, não tem diabo que pare, não tem problema que te pare. Está difícil aqui embaixo, mas João está dizendo, eu olhei. Foi desafiador, mas eu escolhi olhar para Deus. E detalhe, não tinha várias portas abertas. E olhei e eis que vi uma porta aberta. Irmãos, olha só. Quando ele olhou, a porta não ia se abrir. Tu concorda que a porta já estava aberta? Amém? A porta já estava aberta. Então, qual era a questão toda aqui? A questão toda era para onde ele iria olhar. Concorda? A questão toda era uma situação de visão. A porta está aberta, mas tu não olha para cima. Eita. É por isso que tu só vê problema, porque a porta está aberta. Apocalipse capítulo de número 4, versículo 1. A porta está aberta, mas eu só ando olhando para baixo. Eu só olho para a circunstância, não olho para possibilidades em Deus. A minha força é pequena porque a minha oração está pequena, a minha comunhão está pequena. Então eu tenho dificuldade de erguer a cabeça e me desgrudar das coisas daqui de baixo e começar a olhar para o céu como a maior proposta da minha vida. Quer ver um exemplo na Bíblia para a gente encerrar, para tu pensar que agora eu terminei mesmo?
Quer ver um exemplo? Agar está no deserto. Tinha uma fonte do lado dela e ela estava morrendo de sede. Tu acredita nisso? Só que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ismael, o menino. Os olhos dela se abriu e ela viu que do lado dela tinha uma fonte. Sabe o que é isso, irmãos? É um Cristo que está conosco, bem perto da gente. E a gente está escolhendo olhar mais para as impossibilidades, esquecendo da fonte que está do nosso lado, da porta chamada Jesus Cristo, que está perto da gente. Ele disse: eu sou a porta. Ele não disse: eu sou as portas. É por isso que João vê uma porta. Porque uma porta é suficiente. Tu não precisa de um montão de porta. Você só precisa da porta chamada Jesus Cristo. Não, tu não precisa da ajuda de ninguém, tu precisa da ajuda de Jesus. Tu não precisa contar com os homens, primeiro você tem que contar com Jesus. É Ele que envia, é Ele que envia recurso, é Ele que toca no coração das pessoas para te ajudar. Mas você tem que contar com Jesus. Porta aberta, só que eu não olho. Se eu não olhar, eu não vou ver. Aí quando ele olhou, versículo 2, terminei. Ele olhou, porta aberta, a voz falando com ele, e ele viu Deus sentado no trono. Era uma forma, até fechei a Bíblia já. Era uma forma de Deus dizer: quem está no controle não é o imperador Domiciano. Quem está no controle sou eu. Quando Isaías perdeu Uzias, o trono ficou vazio. Ele olhou para o alto, Deus estava sentado no trono. Ele olhou para baixo, trono vazio. Quando ele olhou para o alto, viu Deus sentado no trono, eu entendi a mensagem. É que apesar da morte de Uzias, Isaías não perdeu a visão do trono. É que apesar de João estar na ilha de Pátimo, outro exemplo, ele não perdeu a visão do trono. Então não perca a visão do trono de Deus no dia mau. Para com esse negócio de falar que é fraco, que é frágil, e é mesmo. Só que você precisa entender que quem está no controle é Deus. Quem está no trono é Deus. E se você olhar para Ele, a tua força será maior. A fraqueza vai embora, a friagem vai embora. E você vai contar o testemunho no final da história. Então eu quero que você saia daqui pensando o seguinte: a história não para no desemprego, a história não para na perseguição, a história não para no meio da doença. Tem um depois de Deus no meio dessa história. Aplauda Jesus. Amém? Essa mesma presença que fortaleceu João está conosco nessa noite. É a mesma presença, não mudou nada. A diferença é que João não está mais aqui, mas Jesus está.
Olha só, terminei, agora terminei mesmo. É aqui. João viu Deus como? No trono, não foi? Você percebeu que para Deus operar, ele não precisou se levantar do trono? Só o irmão Hélio deu glória. Está entendendo? Vou resolver um problema. Ó, vou resolver um problema. Tem que levantar, não tem? Deus sentado resolve todas as coisas. Deus é aquele que não é tão grande, tão tremendo, que sentado no trono, Ele organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Sentado no trono, todos os inimigos caem. Sentado no trono, Ele fortalece a tua vida, a tua família e a tua casa. Fique em paz, porque até sentado Ele é Senhor. Por quê, pastor? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia.